Olá pessoal, tudo bem com você? Na nossa aula de hoje nós estaremos abordando na matéria de Direito Penal 3, um dos assuntos muito importantes agora quando estamos estudando crimes em espécie. E eu queria que você acompanhasse comigo agora os slides, eu queria que você compreendesse que nós abordaremos na aula de hoje os crimes de periclitação da vida e da saúde. Periclitação da vida e da saúde, constituindo como o capítulo 3 do Código Penal. E são eles: o crime de abandono de incapaz, previsto ao teor do artigo 133 do Código Penal, o crime de exposição ou abandono de recém-nascido, previsto ao teor do artigo 134 do Código Penal, o crime de omissão de socorro, previsto ao teor do artigo 135 do Código Penal, e, finalmente, nos rigores do artigo 136 do Código Penal, o crime de maus-tratos. São esses o rol que constitui os crimes de periclitação da vida e da saúde do indivíduo que nós vamos abordar na nossa aula de hoje, diferenciando cada uma dessas espécies e suas peculiaridades, tanto no caso concreto, quanto para efeito de prova de concurso, que venha tentar te cobrar alguma pegadinha, alguma casca de banana, e você vai ficar tomando conhecimento agora, a fim de saber a diferença e nunca mais confundir, como é o caso, como é o exemplo, das pessoas que confundem abandono de incapaz com abandono de recém-nascido, tratando-se como se sinônimos fossem, e de fato não são. Bem como confundindo o crime de omissão de socorro com a omissão penalmente relevante, das quais nós vamos abordar com mais detalhe. Tudo bem para você? Então aperte seu cinto, ponha seu capacete, porque nós vamos começar a falar agora, nesse nosso primeiro momento, do crime de abandono de incapaz, previsto ao teor do artigo 133 do Código Penal. Observe comigo a redação que estabelece: abandonar a pessoa que está sobre seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes desse abandono. A pena será de detenção de 6 meses a 3 anos. Olha que interessante. Eu quero trazer uma informação para você aqui agora, para que você nunca mais se confunda quanto ao sujeito passivo do crime de abandono de incapaz. Professor, quem é o sujeito passivo mesmo? É a vítima. Nunca mais se confunda. E aí eu trago para você, para que você tenha em mente, uma informação que é muito útil, uma informação que é pertinente de nós abordarmos agora, no que toca ao sujeito passivo do crime de abandono de incapaz. Observe: abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, olha só a informação, incapaz de defender-se dos riscos resultantes desse abandono. Talvez na sua cabeça você já venha pensando logo daquela mãe desnaturada que pega seu bebezinho e coloca ali na lixeira, coloca num saco, ou então dentro de um cestinho, na porta de uma pessoa, e essa mãe está abandonando o bebezinho incapaz. Deixa eu te contar uma novidade. Você sabia que seu professor pode ser sujeito passivo do crime do artigo 133 do Código Penal? É isso mesmo. Você que está me assistindo a essa aula de hoje, sabia que também pode ser sujeito passivo de abandono de incapaz? Professor, pare com isso. Eu sou maior de idade, eu sou capaz dos meus atos. Olha, não confunda os termos. Essa incapacidade agora, como bem disse o legislador, é de você se defender dos riscos resultantes do seu abandono. Eu vou dar um exemplo para você agora. Imagine agora que soldados
bem treinados na guerra do Afeganistão, soldados que recebem equipamento, treinamento adequado, que estão acostumados com a guerra no Golfo, soldados agora que saem para o Rio de Janeiro, para aquelas comunidades, para se defender agora das milícias privadas e também dos traficantes de drogas. Pega você que está me assistindo, pega na tua mãozinha, vai com você no meio de uma comunidade daquela em que há conflitos constantes e deixa você lá sozinho, sozinha. Eu te pergunto, você foi ou não foi abandonado e, consequentemente, você ficou incapaz de defender-se dos riscos resultantes daquele abandono? Quais riscos? Riscos de um tiroteio, riscos de uma tentativa de homicídio, de uma bala achada, olha só. Então entenda, qualquer um de nós pode ser sujeito passivo do crime do artigo 133 do Código Penal. Qualquer um de nós pode ser sujeito passivo do crime de abandono de incapaz. Agora, cuidado na informação que eu vou dar para você agora. Não será qualquer pessoa que vai abandonar qualquer pessoa em lugar de risco ou que seja incapaz de se defender-se daqueles riscos resultantes do abandono que terá responsabilidade por esse crime. Não, professor, não. Por quê, professor? Porque o sujeito passivo tem que ter o cuidado, a guarda, a vigilância ou a autoridade sobre aquela pessoa. No exemplo que eu trouxe para você agora, imagine que um comandante de uma tropa de elite da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pega um recruta que acabou de ser aprovado no concurso público, não teve treinamento ainda, não tem capacidade nenhuma de se defender dos riscos de um local tão perigoso como aquele, e é lançado, deixado, abandonado à própria sorte naquele local. Bom, ele está sob a autoridade do comandante. Logo, o comandante teria responsabilidade criminal pelo crime de abandono de incapaz. Pegou a dica, pessoal? Tenha cuidado, nunca mais erre no que tange ao crime de abandono de incapaz, que eu já vou te dizendo de antemão que pode ter sua forma qualificada nos estritos rigores dos parágrafos 1º e 2º do artigo 33, quando desse abandono resulte lesão corporal de natureza grave, aí você entenda a natureza grave ou gravíssima, ou o resultado morte. Bem, se desse abandono do incapaz gerar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena será de reclusão de 1 a 5 anos. Mas se o resultado ocorrer a morte, a pena será de 4 a 12 anos. Mas cuidado, tá, gente? Cuidado. Não se confunde o crime de abandono de incapaz qualificado pelo resultado morte com o crime de homicídio. Não confunda isso. Não, professor. Não. Entenda que nessas hipóteses nós tratamos da figura do préter-dolo, em que o dolo do agente era de abandonar. Ele só vai responder pela lesão corporal grave ou gravíssima ou pelo resultado morte a título de culpa. Por isso, a figura do préter-dolo é aquela que estabelece o dolo no antecedente com a culpa no consequente. Tudo bem, pessoal? Compreendemos até aqui? As causas de aumento de pena para a hipótese de crimes de abandono de incapaz com aumento de 1/3 da pena serão nos casos de se o abandono acontecer em lugar ermo, e aí já me permita dizer aqui agora que esse lugar ermo não pode ser 100% ermo. Tem que ser um lugar que seja de pouca movimentação de gente. Porque se o lugar for 100% ermo, se o lugar for um lugar desértico e houver o abandono, sem que a pessoa abandonada possa, de alguma forma, sair daquele perigo que ela se encontra, não haverá hipótese de abandono de incapaz, mas sim do crime de homicídio.
na forma tentada ou consumada. Então, imagine agora que uma pessoa foi colocada numa aeronave e foi soltada de paraquedas no meio do deserto do Saara, sem ter nada, sem água, sem absolutamente nada para seguir, uma bússola ou algo nesse sentido. É óbvio que ela foi lançada à sorte para morrer. Nesse caso, não haverá abandono de incapaz, mas sim homicídio, que se consumar, a pessoa então terá sua responsabilidade nos termos do artigo 121 do Código Penal. Ok? Também incidirá as causas de aumento de pena de um terço, se o agente é ascendente da vítima, ou se é descendente, ou se é cônjuge, ou se é irmão, ou se é tutor ou curador da vítima. Ou se a vítima é maior de 60 anos de idade, assim você desconstrói aquela ideia de que o abandono de incapaz só aconteceria se o incapaz fosse um bebezinho, ou então fosse uma pessoa relativamente ou absolutamente capaz em virtude de perturbação de ordem psicológica, ou então de um retardado desenvolvimento mental. Não, uma pessoa pode ser sã, absolutamente capaz, como eu falei para você. Tudo bem, gente? Aqui encerramos o crime de abandono de incapaz para darmos agora compreensão para o crime de exposição ou abandono de recém-nascido previsto no artigo 134 do Código Penal. Assim estabelece a redação do tipo: expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. A pena será de detenção de 6 meses a 2 anos. Gente, cuidado com o sujeito passivo e o dolo objetivo nessa hipótese delitiva. Como assim, professor? Cuidado com o sujeito ativo e com o dolo. Porque, pessoal, entenda, o sujeito ativo aqui é a mãe que abandona o recém-nascido. Veja que interessante. A doutrina admite a possibilidade de também o pai ser sujeito ativo do crime de abandono ou exposição de recém-nascido. Mas o que não pode se perder de vista, em hipótese nenhuma, é o dolo especial do tipo. E qual é o dolo especial, professor? O dolo é de ocultar a desonra própria. Olha que interessante. Porque, pessoal, se a exposição ou abandono de recém-nascido for por qualquer que seja o motivo, a responsabilidade do agente não será pelo crime tipificado ao teor do artigo 134 do Código Penal, mas sim do artigo 133, que nós estudamos agora há pouco. Porque aqui o dolo do agente é de ocultar a desonra própria. O exemplo clássico trazido pela doutrina é aquela hipótese em que a mulher engravida ou o filho que engravida uma mulher, e agora eles tratam como uma questão de desonra do próprio nome, do nome da família, daquelas famílias mais tradicionais. E o que acontece? O sujeito ativo do crime abandonou o bebê para ocultar a desonra própria. Nessa hipótese, terá responsabilidade criminal nos estritos rigores do artigo 134 do Código Penal. Beleza, pessoal? Tenhamos cuidado com essas informações. Nos parágrafos 1º e 2º, conforme nós havíamos visto nas hipóteses do crime do artigo 136, aqui é a mesma coisa. Se do abandono desse recém-nascido resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou então se resultar a morte, a pena, no caso da lesão corporal, será de 1 a 3 anos, e se resultar a morte, será de 2 a 6 anos. Mais uma vez, verificamos a figura do préter-dolo. Por quê? Porque o dolo inicial do agente era de expor ou de abandonar, e não de lesionar e nem de causar morte. Por isso, responde como dolo na conduta antecedente, mas responde de forma culposa na conduta subsequente. Beleza, gente? Aqui finalizamos o crime
disposição ou abandono de recém-nascido para darmos lugar ao crime de omissão de socorro, previsto ao teor do artigo 135 do Código Penal. Acompanhe comigo a redação do tipo penal e observe o que quer significar omissão de socorro. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública competente, a pena será de 1 a 6 meses ou multa. Aqui, pessoal, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque observe que a redação do tipo penal, em cada elementar, que não foi escrita à toa, que não está aqui como letra morta, mas que deve ser observada com muita cautela, deixa claro que deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, ou fazê-lo sem risco pessoal. Então imagine agora que eu estou transitando com o meu veículo automotor no meio da BR, num lugar relativamente ermo, à noite, num lugar que está escuro, um tanto desértico, e eu vejo que tem uma pessoa que está caída no chão. Será que eu não estaria colocando em próprio risco minha vida, minha integridade física, bem como a de minha família, se eu parasse naquele lugar para prestar o socorro? Não é isso que a lei exige. O Código Penal, o direito penal como um todo, não está exigindo o sacrifício de seu ninguém. Mas cuidado, porque a segunda parte do dispositivo legal estabelece que não pedir, nesses casos, no caso que venha a causar risco à integridade pessoal, pedir socorro à autoridade competente. Então, veja só, você passou, viu a pessoa em risco, e o que é que você fez? Pegou o telefone e ligou para a autoridade competente informando, olha, estou em tal lugar, tal endereço, em tais remediações, e agora vejo que uma pessoa está aqui caída no chão, não sei nem se está morta, mas comunico o fato. Entendeu, pessoal? Cuidado com essas informações. Cuidado que deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, olha aí o sujeito passivo, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Então veja que o sujeito passivo aqui é bem específico, como disse o legislador. Incide a causa de aumento de pena do parágrafo único do artigo 135 do Código Penal, e estabelecendo que a pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, e ela é triplicada se resulta a morte. Então imagine agora que você passou, não socorreu porque estava em risco a sua vida, ou não estava em risco, passou sem socorrer e a pessoa morreu. Olha que você poderia ter responsabilidade criminal nos rigores do artigo 135 do Código Penal, tendo como causa a tua pena triplicada. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Então, observe agora. Não confunda o crime de omissão de socorro, previsto ao teor do artigo 135 do Código Penal, com crime de omissão penalmente relevante, previsto ao teor do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. Olha que interessante. São duas figuras completamente diferentes. A omissão de socorro do artigo 135 não se confunde com a omissão penalmente relevante do parágrafo 2º do artigo 13. Professor, que o crime de omissão de socorro previsto ao teor do artigo 135 do Código Penal, eu não tenho dúvida nenhuma, nós estudamos sobre ele agora. Mas que omissão penalmente relevante é essa, professor? Olha, a omissão penalmente relevante diz respeito à figura do garante ou do garantidor. É, professor? É. E quem é o garantidor? Para que
tenha essa omissão de forma penalmente relevante. Entenda agora, o garantidor é aquela figura que, quando ele se omite, devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, ou, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Essa é a figura do garantidor nessas três modalidades. Vejamos cada uma delas. Quem tinha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância não pode se omitir no caso de perigo. Não, não. O exemplo clássico é da mãe, é do pai, é do tutor, do curador, que tinha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância e deixou, por exemplo, a criança brincando perto da piscina, que desequilibrou, caiu, se afogou. A pessoa, nesse caso, terá responsabilidade, o garantidor, no caso, terá responsabilidade pelo crime de homicídio doloso. É, professor? É, mas ele não matou. Mas ele tinha o dever, a obrigação de evitar o resultado. Mas entenda agora, é que ele tinha o dever de evitar o resultado, mas se por acaso ele não tinha condições de evitar o resultado, então não terá responsabilidade criminal por esse. Imagine agora, por exemplo, que a mãe, o pai, os pais levam a criança à praia e a criança está brincando ali no rasinho, está brincando com sua pranchinha, de repente a água, a maré vai puxando, vai levando para o mais fundo. Quando eles olham de longe, o filho está se afogando. Eles entram em pavor, em desespero, porque nenhum dos dois sabem nadar. Mais uma vez, o direito penal não admite ou não exige o sacrifício da pessoa. É claro que você já deve estar pensando aí, mas se fosse eu, com minha honra samurai, com certeza eu me jogaria na água e eu morreria por causa do meu filho. Claro que sim. Mas aqui nós estamos estudando a responsabilidade técnica para efeito de direito penal. A parte B dessas garantias por parte, dessa responsabilidade por parte do garantidor, diz que, de outra forma, ele assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Imagine agora que ele chega e diz assim, vamos, filho, vamos nadar. Olha, eu sou um exímio nadador, eu sei que se alguma coisa te acontecer, papai vai e te salva. E o que acontece? Ele entra na praia com o filho, vai remando com a prancha, e agora o que acontece? Quando ele verifica a força da onda, ele tem medo e volta com a prancha, salva sua própria vida, mas deixa o filho lá, que morre afogado, e ele, nesse caso, terá responsabilidade criminal, porque era garantidor e deveria ter evitado o resultado. E, por fim, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Imagine agora que o esposo pega a sua esposa e diz, amor, vamos velejar, vamos pegar nossa embarcação e vamos para o alto mar. E aí o timoneiro vira e faz assim, seu fulano, é melhor nós não irmos, o tempo está fechado, está chovendo muito. Não se preocupe com isso não. O tempo vai abrir, vai ficar tranquilo. E outra coisa, o barco tem bote salva-vida, tem colete e não tem problema nenhum. E o que acontece é que, indo para o alto mar, conforme disse o timoneiro, as chuvas, os ventos começam a ficar rígidos, rigorosos, açoitando o barco que vem a virar. E o que acontece? A esposa não teve tempo de pegar um colete salva-vidas e morreu afogada, devendo a responsabilidade criminal pelo garantidor, que era o esposo dela,
incidir no caso concreto. Tudo bem, pessoal? Entenda a figura do garantidor para não confundir o crime de omissão penalmente relevante do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal com o crime de omissão de socorro do artigo 135, que nós estamos estudando aqui agora. Ok, gente? Tratemos, então, da figura dos maus tratos previsto no artigo 136 do Código Penal. Estabelece a redação: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. A pena será de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Cuidado, mais uma vez, com a figura do sujeito passivo e do sujeito ativo. Observe que a lei estabelece expor a perigo de vida ou a saúde da pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Assim sendo, não terá responsabilidade pelo crime de maus tratos o sujeito ativo do crime que não tinha autoridade, nem guarda, nem vigilância da pessoa que foi vítima do seu abandono, da sua exposição aos maus tratos. Beleza, pessoal? E aqui a finalidade específica, o dolo específico era com a finalidade de educação, ensino, tratamento ou custódia. Se você observar, o sujeito ativo do crime não é do mal. Ele não é perverso. Ele não está incorrendo no crime porque ele é uma pessoa cruel. Não. Ele expôs a perigo a vida da pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, mas tinha como finalidade a educação, o ensino, o tratamento ou a custódia. Porém, ele exagerou nos meios de sua correção. O que é que ele fez? Privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, ou então sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, ou, em outros casos, exagerando nos meios da correção ou de disciplina. Se ele extrapola os limites da educação e da disciplina, ele responderá pelos crimes de maus tratos. E aí é importante que você tenha cuidado para diferenciar crimes de maus tratos, esse que nós estamos estudando nos rigores do artigo 136 do Código Penal, com a Lei 13.010 de 2014, batizada como Lei da Palmada. É, professor? É, porque observe que a Lei da Palmada, que evoca o Estatuto da Criança e do Adolescente agora, traz como figura criminosa as condutas previstas no artigo 18A, que estabelece que a criança e o adolescente têm direito de ser educado e dos cuidados, sendo privada de castigo ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medida socioeducativa ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Não confunda o crime que nós estamos estudando agora no artigo 136 do Código Penal, crime de maus tratos, com o crime do artigo 18A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não confunda, assim como do crime previsto ao teor do artigo 18B do mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente. São figuras completamente diferentes. Daqui, permita-me não estar discorrendo por demais na leitura da letra da lei, porque eu já estou deixando aqui para sua análise e qualquer dúvida que haja nesse portento, você vai mandar para o seu professor dúvidas, suas questões, para nós podermos discorrer sobre elas.
Beleza, gente? Importante também diferenciar a figura que nós estamos estudando aqui agora, dos crimes de maus tratos, do artigo 136 do Código Penal, com o crime do artigo 132 do ECA, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda, vigilância, a vexame ou constrangimento, assim como da importante Lei 9455 de 97, que é a lei que estabelece os crimes de tortura, cujo artigo 1º, inciso 2, estabelece submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, não se confunde com o crime de maus tratos. Lembra? Eu falei para você que o sujeito ativo dos crimes de maus tratos não é um sujeito do mal. Ele não faz por maldade aquela conduta, mas como ele extrapola nos meios de correção, tem responsabilidade pelo crime do artigo 136 do Código Penal. Que observe que a pena varia de 2 meses a 1 ano, tratando-se, portanto, de crime de menor potencial ofensivo. Agora, apesar do crime do artigo 232 do ECA também tratar de crime de menor potencial ofensivo, observe aqui, por exemplo, que não caberia, nesse caso, nós tratarmos como um crime de uma potencialidade ofensiva tão ínfima. Já o crime do artigo 1, inciso 2 da Lei 9455 de 97, que é a lei de tortura, tem uma reprimenda muito mais gravosa, tratando-se de pena de reclusão de 2 a 8 anos. Ok, pessoal? Não misture, importante diferenciar. A forma qualificada dos parágrafos 1º e 2º do artigo 136 do Código Penal é aquela que, no caso de ocorrendo agora essa disposição de maus tratos contra a vítima, havendo lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou o resultado morte, as penas serão imediatamente aumentadas. Mais uma vez, verificamos aqui a figura do préter-dolo, dolo antecedente no maus tratos, com culpa no resultado lesão corporal de natureza grave ou gravíssima e o resultado morte. Ok? E aí, nós verificamos a causa de aumento de pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos de idade. Beleza, pessoal? Compreendido até aqui? Nós estudamos, nessa nossa aula de hoje, nós verificamos agora os crimes de periclitação da vida e da saúde. E são eles o crime de abandono de incapaz, o crime de exposição ou abandono de recém-nascido, o crime de omissão de socorro e de maus tratos. Nós observamos, nessa nossa aula de hoje, analisamos friamente cada uma dessas figuras para efeito de responsabilidade penal, a fim de você não misturá-las, a fim de você separar qual a responsabilidade em cada hipótese delitiva, do sujeito ativo, do sujeito passivo, em cada caso concreto. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida que houver, você vai falar com o professor, você vai passar sua mensagem, você vai entrar lá no nosso grupo de WhatsApp para nós discutirmos sobre o assunto. Tá legal? Reveja esse vídeo tantas quantas vezes se façam necessárias e, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, inscreva-se. Constantemente, eu estou alimentando o canal com matérias relacionadas a Direito Penal 3, crimes em espécie. Beleza? Na nossa próxima aula, se Deus permitir, nós daremos continuidade ao estudo dos crimes em espécie em Direito Penal 3. Forte abraço e até lá!